Jesus, para que Deus possa falar poderosamente ao nosso coração. E amanhã, às 20 horas e 30 minutos, né, Felipe? O programa Frisa na Palavra. A apresentação, Lipe Lisboa e Jorginho Diógenes, né? Aqui amanhã, 8h30 da manhã, aqui na Manancial FM, estarei conectadaço, né? Escutando a palavra do Senhor, e ela amanhã que vai trazer a santa, né? É a primeira mulher que vai vir trazer a palavra, né? Ei, Nara, hein? Pensa aí, receba aí em nome de Jesus. Então, Nara também é da nossa igreja batista ali, né? Amanhã vai trazer aquela palavra poderosa do alto céus, e com certeza amanhã Deus também há de falar, porque Deus sempre usa os seus filhos em nome do Senhor Jesus. E logo depois desta palavra eu vou pedir para Nandinho cantar outra lindona, né? Que aquela lá, Nandinho, a Casa do Oleiro, né? Felipe vai achar daí a pouco. E no finalzinho aqui a gente vai tocar, tá bom? São 21 horas e 21 minutos, 21 e 21, aqui na cidade do Bem Querer. Louvado seja o nome do Senhor para todos vocês que estão sintonizados. Aquele abração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes de acabar, claro, a gente vai deixar, né, aquela palavra de oração poderosa também, porque a oração do justo, diz a santa, pode muito em seus efeitos, ok? Então, vamos clinicar? Abra seu coração, relaxa aí nessa cadeira e vamos juntos para o que Deus preparou para o nosso coração aqui. E eu tenho plena consciência que Oi? Ei, ok. Eu tenho plena consciência, meus amados irmãos, que é apenas futucar você, né? A palavra, vou usar a palavra bem nossa aqui de sul da Bahia, né? Futucar você, vou provocar sua imaginação, porque esse é um texto muito conhecido, muito batido, e a palavra é do Senhor, então a gente não tem, por mais que a gente estuda, por mais que a gente não medita, então eu tenho plena consciência que é só um futucar de Deus, né? Para o seu coração. Então eu vou ler a palavra santa do Senhor aqui, eu estou no texto de Mateus, mas eu quero o de Lucas, a palavra de Deus aqui em Lucas 10, Marcos 10, Marcos 10, né, vai eu para Lucas, também semana passada eu falei que eu gostando do evangelho de Lucas, já fica na boca, né, Marcos 10, Marcos, capítulo 10, de 46 em diante, até o 52, Marcos 10, de 46 ao 52. Vamos clinicar? Observe quem chegou na clínica, o cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Oh Deus Pai, ajuda-nos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus irmãos, hoje eu quero caminhar um pouco pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia, ou seja, eu quero, antes de adentrar o texto, eu quero caminhar um pouco pelos saberes da vida. Os saberes da vida, né? Por que é importante a gente entender isso? Porque o mundo é guiado
com as filosofias que estão presentes aí. Nós fazemos ou deixamos de fazer muitas coisas pelo que nos é ensinado, pelas filosofias, os conceitos, né? Os conselhos que nos são passados de geração em geração. Por exemplo, quer ver um exemplo? Hoje, aqui na nossa cidade, houve um vestibular para uma faculdade, a Fera, né? Faculdade Fera vai estar oferecendo alguns cursos aqui na nossa cidade. Glória a Deus que houve uma procura muito grande, várias pessoas, né, buscando se qualificar. Eu fico muito feliz, honrado, né, de saber que o pessoal está se esforçando, né, para se qualificar. Agora, você já observou que, Nandinho e Felipe, Iago, vocês já observaram que as faculdades hoje giram em torno, as faculdades que são mais procuradas são aquelas que giram em torno do dinheiro, giram em torno daquelas que podem trazer uma situação de vida mais favorável para nós. Então, por exemplo, engenharia, medicina, odontologia, não é? São essas faculdades aí que o pessoal quer mais fazer, né? Aí a gente faz outras aí por talvez falta de opção, talvez pelos cursos que são ofertados, né? Entende? Então, são as chamadas faculdades de prestígio. Então, o saber hoje está muito voltado à questão da indústria, porque a Revolução Industrial trouxe isso para nós. Na época passada, era o contrário. Na época passada, era os saberes da filosofia que tinham prestígio. Então, por exemplo, filosofia, psicologia, sociologia, teologia. Quando a gente estuda a situação dos povos, a história dos povos, eram estas faculdades que tinham prestígio, por causa da filosofia grega. Os gregos ensinavam que era muito importante você falar bem. Então, no curso de pastor, tem o curso de oratória. Você aprende a falar, você aprende a impostar a voz, né? Os políticos fazem oratória para poder, né, ganhar o coração do povo, né? O padre também faz. Você pode ver que a voz dos padres são quase tudo igual, né? Porque é um treinamento que é ofertado, né, nos saberes. Então, por que é importante a gente estudar? Porque, como eu disse, né, são os saberes que guiam as nossas práticas enquanto seres humanos. E no texto aqui em questão, na época de Jesus, aqui, a época do cego, nós temos resquícios, ou como querem os letrados, nós temos ranço disso ainda hoje. O que você está falando, pastor? Eu estou falando da questão do preconceito. O preconceito. Este preconceito para com as pessoas diferentes, os preconceitos para com as pessoas que não são iguais a nós, marcados pela diferença, sempre se fez presente. Mas na época de Jesus era muito forte, muito mais do que hoje, porque hoje tem as políticas públicas, né? Então a questão da acessibilidade, né? Aí hoje eu viajei, fui em Jiquié, aí estava na fila, chegou um idoso, pronto, eu já fui para o canto, o idoso passou, porque tem a preferência, tá vendo? Então hoje você tinha, antigamente quando tinha orelhão, né? Então botava na cidade o orelhão para a pessoa ligar e botava o orelhão para o deficiente, né? As calçadas já são projetadas, né? Aqui na nossa cidade nem tanto, mas na cidade grande as calçadas já são projetadas, né? Para que a pessoa com dificuldade de locomoção, né, possa passar com a cadeira de rodas ou com, não é? Então hoje tem essas políticas públicas. Você chega no ônibus, por exemplo, tem aquelas cadeiras amarelas logo na frente, né, Nandinho? Identificando que ali é do idoso, que ali é da pessoa com deficiência, né? O ônibus escolar já tem aquela cadeirinha de rodas, né, para promover a acessibilidade. Então hoje, agora na época de Jesus, isso era muito evidente. Era muito forte a questão do preconceito. Por quê? Porque na época de Jesus era a época das guerras. O mundo girava em torno da guerra. Então, eram dois conceitos muito fortes. Vocês que me escutam, meus irmãos. Dois conceitos muito fortes. Pô, o pastor está cortando uma volta. Porque senão você não vai entender com clareza o texto, meu irmão. Observe, quais eram os conceitos? O primeiro conceito era o conceito que os gregos e os romanos ensinavam.
que eram os dois exércitos que dominaram o mundo, o grego primeiro, depois o romano. Então, o grego e o romano valorizava muito o belo, a beleza, o bonito, o lindo, o gatão, o bonito e por aí vai, que eu não vou nem falar o resto, né? Então, valorizava muito o grego. Então, por exemplo, quando nós assistimos aquele filme O Gladiador, vocês viram lá, né, que aquelas mulheres da alta corte, da alta sociedade, né? Quando o gladiador vencia uma luta, aí quando ele ia lá, ele era, né, tratado com glamour pelas mulheres, pelos aqueles homens, né? E ali muitas mulheres passavam a mão naquele suor do gladiador, né? Porque era um cara premiado. Então o corpo do gladiador todo dividido, né? Todo aquele arquétipo, né? Musculoso. Então era o ideário de o corpo de uma pessoa ser igual ao gladiador. Observe que até hoje nós temos isso. Quando a gente está um pouco acima do peso, né, a barriguinha da gente começa a aparecer, as pessoas já vão logo apontando, né, a barriga pastor, né, o cabelo vai caindo, a careca, né, enfim, porque essa questão dessa obsessão pelo corpo bonito, essa obsessão pela beleza, essa obsessão pelo belo, né, pelo o bem feito, né, já ocorreu, Nandinho e Felipe e Iago, já ocorreu na nossa igreja da pessoa comprar uma roupa e quando chegar no culto observar que tinha uma pessoa com a mesma roupa e alguém ficar desconcertado e ir em casa trocar. Observa que, assim, se a gente olhar é uma besteira, né? Se a gente olhar é uma besteira, mas você observa que quem que ensinou isso para nós? Essas culturas, a cultura grega e a cultura romana, que valorizava o belo, o exclusivo. Então, você ter um corpo que ninguém tem, você ter uma roupa que ninguém tem, você ter um móvel na sua casa diferente, tá entendendo? Assim, essa exclusividade, né? Então, a gente não quer comprar um celular que todo mundo tem, a gente quer comprar um celular, mas, né, paga um dinheiro mais para poder, né, essa questão dessa exclusividade. Então, esse era o primeiro conceito, o conceito do belo, o conceito do corpo bonito. Os romanos, os espartanos também faziam isso, pegavam aqueles homens, mais os homens, né, por causa da guerra, com aqueles corpos bem definidos, e eles apresentavam na praça pública, tá certo? E, enfim, e o outro conceito, que também era muito valorizado no mundo antigo, era justamente o conceito do homem forte. Eu estou falando forte, não estou falando gordo. O homem forte, aquele biotipo forte, canela fina, cintura fina, ombros largos, que era o perfil do homem do exército. Era o homem que trabalhava no exército, era o homem que trabalhava na roça. Então, valorizava-se muito forte. Então, eu, Nandinho, estava fora, coitado de mim, né? Tu, pequenininho, Nandinho. Então, nós, coitado de nós, Nandinho. Agora, Felipe já era grandão aí, Iago, tu também pequeno, nego. Nós ia trabalhar na cozinha, né? Nós ia ser negão nas cozinhas, viu? Porque era assim, gente. Era assim. Era isso que era ensinado. Era isso que era ensinado. Então, só era valorizado o grande, o bonito, o corpo bem definido. Se você nascesse, eu estou aqui, Felipe, o pessoal da live aí, olha aqui, ó. Eu trouxe esse livro aqui quando eu estava fazendo a universidade lá no sul, aqui na UNEB aqui. Aí tinha uma matéria lá, um componente que tratava dessas questões, né? Que eu me esqueci agora qual era o componente, que tinha dois lá que se misturavam. E a professora Márcia Torres, uma mulher assim, trabalhava muito nessa linha de inclusão, dos excluídos, e ela nos apresentou este livro, o livro Educação Inclusiva, de Maria Lísia Caputo e Marli Guimarães. Pensa num livro maravilhoso, um livrinho pequenininho, de 100 folhas mais ou menos, mas muito, muito, muito profundo esse livro. Educação Inclusiva. E aqui são vários artigos falando num histórico do preconceito, da diferença. Então, a Maria Lísia Caputo, ela reporta para nós que no mundo antigo, quando nascia, para os gregos, quando nascia uma pessoa com uma deficiência, cotó, né?
bracinho. Quando nascia uma pessoa doca, né? Olhinho, orelhudo, né? Com a orelha grande. Quando nascia uma pessoa sem dedos, ou uma pessoa aleijada, esta pessoa, na crença antiga, estava debaixo de maldição. Entende? Então, assim, era como se o pai ou a mãe fizesse algo errado contra Deus, Deus castigava, dando filhos defeituosos, com qualquer anomalia. Então, naquela casa, quando nascia uma criança que nascia, a pessoa já era logo tratada como excomungada, como uma pessoa que Deus não olhou para ela, como uma pessoa, como alguém diz hoje, né, que jogou pedra na cruz. Você pode verificar, meus irmãos que me escutam, que quando a mulher está grávida, você pode observar o discurso da mulher. Tomara que venha sem defeito. Pode observar se não é assim. A preocupação é. E hoje, observa, eu quero que você entenda a minha linha de raciocínio, para quando a gente entrar no texto, você entender com mais clareza aqui na clínica, né? Então, observe, hoje tem a chamada a ultrassom, aquele exame, né, de imagem morfológica. Então, lá na universidade, morfologia é a origem das coisas, né? Então, é pegar os detalhes. Então, nesta morfológica, os médicos já conseguem detectar problemas até emocionais, né? Problemas genéticos, conseguem com essa morfológica. E por que a mulher faz? Por que a mulher faz este exame? É justamente para descobrir, além de descobrir o sexo, descobrir se o filho tem ou não problema, tem ou não alguma anomalia. Porque se tiver uma anomalia, ela se sente como se fosse uma pessoa amaldiçoada por Deus. Porque os olhares da sociedade não perdoam. Observa que este conceito presentifica-se até hoje. Já era na época de Jesus, há 2000 anos atrás, e está presente até hoje. E aqui a Caputo, né, Maria Elisa Caputo, ela diz aqui que na mitologia, né, a deusa Hera, Dona Hera, né, e estava grávida. Quando ela estava grávida, ela diz aqui que, na página 56, que esta mulher, essa deusa, estava esperando seu filho. E aquela ansiedade para saber se era homem, né? Se era mulher, se era homem, se era mulher. Aí fala que quando o menino nasceu, aí o nome do menino chama-se, ela botou o nome de Hefestos. E quando esse menino nasceu, foi levado para ela ver. Quando ela viu, aí o texto diz aqui, que Hefestos era um menino feio, uma criança feia, uma criança assim, desprovida de beleza, e além da feiura do Hefestos, aqui o texto diz que esse menino veio com uma perninha, né? Veio com uma paralisia na perna. E aí diz que a casa, né, cheia de gente, né? Aquele chá revelação, né? Aí a tradição aqui, o conto diz que esta mulher, Dona Hera, quando viu aquele menino feio, aquele menino anormal, aquele menino com aquela perninha, e aí a casa dela era na beira-mar. Ela foi lá, então, pegou aquele menino, passada de vergonha, todo mundo olhando. O filho de Hera tem a perninha, o filho de Hera, ela é amaldiçoada, Deus pesou a mão sobre ela. Aí a lenda conta aqui, o conto, né? O mito conta que ela pegou o seu menino e lá do palácio ela jogou. E o bichinho caiu. E embaixo, assim, no mar, tinha uns corais, umas pedras, e o coitado bateu ali e acabou de arrebentar essa perna. E alguém foi lá e salvou esse menino, ele sarou. E aí, o que esse menino foi fazer? Não servia para a guerra, era feio, corpo feio, uma perninha, e ainda bateu na água lá, se esbatifou todo. Pronto, ele foi ser o quê? Comerciante. Porque no mundo antigo não podia ir para a roça,
não podia ir para a guerra, então ia ser comerciante, porque ficava lá, era uma profissão assim de desprezo, era só as pessoas que tinham problemas mentais, problemas emocionais, que que iam fazer esse tipo de coisa. Sim, pastor, tu gastou mais de 10 minutos para explicar isso, e o texto vai entrar quando? Eu vou entrar no texto agora. Agora você imagina na época de Jesus. Aqui a palavra do Senhor, eu fiz questão de fazer umas marcações aqui. A palavra do Senhor vem dizer que estava na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade gigante. E a Bíblia diz que era a última semana de vida de Jesus. Então, depois de 3 anos de ministério, o Senhor Jesus já estava subindo para Jerusalém para ele ser entregue e para ser morto. Então, a fama de Jesus muito grande. E a Bíblia diz aqui que era uma numerosa multidão. E o cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego mendigo. Ele não era mais conhecido pelo nome Bartimeu. O Bartimeu já virou apelido, já virou um segundo nome. Já ficou um nome em segundo plano. Ele era identificado como o cego mendigo. Além de cego, era mendigo. Então, ele estava ali. A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho. E eu queria mostrar para você aqui. A primeira questão que eu queria tratar era a questão do preconceito. Que, às vezes, quando tem algo na nossa vida que nos exclui, que nos mostra que somos diferentes, então a gente perde a identidade da gente. E, ao perder essa identidade, você ganha outra. Uma identidade preconceituosa, bulinosa, não existe essa palavra, eu que estou criando aqui, um neologismo, né, de bullying, né? Uma palavra bulinosa, me desculpa aí você, né? Eu que criei aqui esse neologismo, né? Bullying, é tratado com bullying. Agora você perde o seu nome de nascimento e você, então, é identificado pela marca do preconceito, o preconceito do outro, como o outro lhe enxerga. Então a Bíblia está dizendo aqui que ele era cego mendigo. Além de cego, ele era mendigo. Agora, o texto aqui salienta que ele via anteriormente. Só que agora ele perdeu. Não fala quanto tempo. Eu sei que ele via, porque ele fala, eu quero tornar a ver cá embaixo. Porque ele via antes. Então, ele perdeu a capacidade de enxergar e era mendigo. E ficava lá, junto com aquele monte de mendigo que ficava pedindo. Era cego, era aleijado, era pessoas doentes mentais, era pessoas endemoniadas, eram os desprovidos de qualquer... Eram os enjeitados, era o lixo da sociedade que estava na beira do caminho. Então, a primeira questão é a questão do preconceito. É como o outro enxerga a gente, é como o outro vê a gente, é como o outro classifica a gente, é como o outro nos coloca, tira do lugar onde nós estamos e socialmente nos coloca em outro grupo. Observa, né? Estava ali uma numerosa multidão e Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu. Então é um aposto que está aqui, está tudo entre vírgula para fazer esse ressalto. Ele perdeu a sua identidade. É assim que o preconceito faz com a gente. É assim que o preconceito exclui a gente, nos coloca em um outro grupo. E cuidado para você não se perder. Cuidado para o seu olhar não desclassificar as pessoas, coisa que nem Deus faz. Muito cuidado. A segunda questão que eu queria colocar é a questão dos sem voz, os excluídos. Olha que interessante, que este é um discurso que está muito presente na mídia hoje. Os sem voz. Jesus é aquele que não trata a gente com preconceito. Jesus é aquele que dá voz aos sem voz. Jesus é aquele que dá voz aos excluídos. Está aqui no versículo 48, a palavra de Deus diz que quando ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a clamar. E clamar, gente, clamar não é uma voz simples. Clamar não é falar baixinho. Clamar não é você balbuciar as palavras. Clamar é você, como diz o pessoal que estudou mais do que nós, é você falar a plenos pulmões, com o pulmão cheio. Ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, a voz do Bartimeu foi silenciada pela multidão.
A voz do Bartimeu foi sufocada pela multidão preconceituosa, a multidão excluidora, né? Então, a Bíblia diz aqui que eles repreendiam, no versículo 48, e eles repreendiam para que se calasse. O preconceito tem esse poder de tirar a nossa voz. O preconceito tem este poder de tirar a nossa vez. O preconceito tem este poder de fechar as portas para a gente. Mas, aleluia, que o homem de Nazaré, ele sabe o que é ser excluído. Ele sabe o que é preconceito. Olha, Felipe, eu fui dar aula para os adolescentes e os meninos que estão aqui no estúdio, domingo passado na igreja, e falar sobre pais separados. E uma psicóloga da Universidade Marquense, lá de São Paulo, ela disse que o preconceito, que a pessoa que se sente rejeitada, não é o preconceito, a pessoa que se sente rejeitada, excluída, os psicólogos, os neuros, né, cientistas, descobriram que uma pessoa excluída, rejeitada, abandonada, a dor que ela sente na alma é a mesma dor das doenças tipo câncer, dessas doenças de dores agudas. Então, quando você é tratado com preconceito, a mesma área que uma doença física afeta no cérebro, a mesma área é acionada quando alguém te distrata, quando alguém te despreza, quando alguém faz isso, quando alguém te exclui, quando alguém quer sufocar a sua voz. Então você imagina o cego de Jericó, a dor que ele sentia por causa daquele preconceito. Ele clamando com a sua dor, aquela cegueira estava dilacerando sua alma, seu coração. E o pessoal, quieta, cego, cala a boca, cego, tu não está vendo? Tu não pode ter voz, tu não pode falar, porque aqui é o Filho de Deus que está passando, aqui é um homem muito importante, fica quieto, cala a boca. Jesus é aquele que dá voz aos excluídos. Jesus é aquele que dá voz àqueles que não têm voz nenhuma. Repreendiam para que se calasse. A terceira questão que eu quero trazer à sua memória e ao meu coração é a questão da negação. Aqui, Nandinho, e todos que me escutam, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Aqui é onde os psicólogos começam a observar que vai nascendo dentro de nós uma segunda pessoa por causa do preconceito. Começa a habitar dentro de nós. Oxê, pastor, que loucura é essa? É assim a chamada dupla personalidade. Começa a habitar dentro de nós duas pessoas. Porque esse olhar excludente, esse olhar preconceituoso, essa fala preconceituosa, a gente, para não se enquadrar nesse perfil, a gente, para não ser enquadrado, você fala assim, a minha esposa é doida, a minha esposa é, a gente, você percebe como é que é? Para a gente não se enquadrar dentro disso, a gente começa a maquiar, a gente começa a fechar o coração, a gente começa a construir versões, e aqui é onde entra a questão da negação. A negação é aquele fato. Você está gordo? Está engordando, hein, pastor? A barriguinha? Não, é porque essa camisa é... Percebe como é que é? A gente não assume. Não, eu estou mesmo, eu estou comendo demais, eu estou barrigudo. Eu preciso fazer uma dieta, preciso fechar minha boca. Não, a gente bota... Né, aí a gente começa a vestir uma roupinha mais folgada, sabe? Então é a chamada dupla personalidade. É a questão da negação. É você, com medo do olhar preconceituoso, com medo da classificação preconceituosa, excludente do outro, a gente começa a criar as nossas negações. Não. Por exemplo, você fez uma prova, foi mal na prova. Aí, para a gente não falar que foi mal na prova, a gente fala que o professor não explicou direito. A gente fala que não dormiu direito. Então, a gente é mestre em elaborações de negação. Isso é resultado do pecado. E isso foi Adão que fez. Adão fez isso. Quando Adão pecou, Deus foi na viração do dia. Onde estás? O pastor até pregou lá na igreja, né? Onde estás?
Aí Adão falou assim, ó Senhor, você comeu do fruto? Aí o que Adão falou? Não, ele não respondeu o que ele comeu, ele falou, foi a mulher que tu me deu, Senhor, ela me deu do fruto. Observa que ele não assume a negação. E aqui, meu querido, só que Jesus não vê desta forma. Jesus é maravilhoso, ele sabe onde dói a nossa alma e só vai curar quando você abrir o coração. Só vai curar quando você sentar na sala e falar para Jesus, aqui está, Senhor, aqui está a minha dor. Como é que Jesus faz isso, Nandinho? Olha que interessante, irmãos. O versículo 49. Quando o cego começou a clamar, Jesus falou, chama. Jesus, viu, irmão? Irmão querido, Jesus podia se dirigir e chegar lá no cego e falar, ó, você está curado. Jesus podia deixar a multidão lá e romper, mas Jesus não fez isso. Jesus fez questão de mostrar para todo mundo que aquele rapaz era cego. Jesus não negou a cegueira daquele rapaz. Olha que interessante, Jesus falou assim, chamai-o. Jesus não... Peraí que eu vou aí. Não, ele falou, chama. Eu quero mostrar para todo mundo que ele é cego. Eu quero mostrar para todo mundo que há uma deficiência ali. Então, se a gente não abrir o coração, Jesus não pode curar a nossa alma. Se a gente não mostrar a nossa vergonha, a nossa dor para Jesus, ele não pode curar a nossa alma. Então, a questão quarta, a questão de abrir o coração para Jesus. Olha que interessante, Nandinho. Isso aqui eu fiquei pensando, eu falei, Senhor Jesus, eu conversando com Jesus aqui, falei, Jesus, o Senhor é demais. O versículo 49, meu amado irmão, a Bíblia diz assim, você imagina agora aquela multidão que mandou o cego quietar, aquela multidão que mandou o cego a quietar, mandou o cego a calar, e o cego gritava mais alto. A Bíblia diz aqui no versículo 50, né? A questão de abrir o coração, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus. Lançando de si a capa, levantou de um salto, ou seja, levantou rápido e foi ter com Jesus. Viu, Nandinho? Pensa a vexação agora. Pensa o vexame. Aquela multidão, eu imagino que Jesus estava a uns 3, 5, 10 metros dele. E Jesus ficou cá parado e falou, Bartimeu, venha. Jesus não podia livrar Bartimeu desse vexame, dele sair tateando, né? Ou com a sua bengala, não sei se tinha bengala, ele sair tateando ali, aonde? E se guiar só pela voz de Jesus. Jesus não podia livrar. Então, Jesus, ele não olha para as nossas dores com um olhar de preconceito. Jesus olha para nossas dores como oportunidade de mostrar o poder dele na vida da gente. E o cego, então, teve que abrir o seu coração. O que é abrir o coração? É mostrar para todo mundo, eu sou cego, gente. Não adianta, eu sou cego. Não adianta a gente querer camuflar, não adianta botar óculos escuros, não adianta. Eu sou cego. E Jesus fez questão de fazer essa marcação. Venha até mim. E o cego, de um salto, abriu o coração para Jesus, mostrando para todo mundo que era cego. Oh, aleluia, Jesus de Nazaré. A sexta questão, para a gente ir finalizando, Jesus quer que você fale para ele as suas dores. Olha, Jesus faz uma pergunta que parece idiota para nós. O que queres que eu te faça? No versículo 51. O cego gritando, abrindo a sua boca, e Jesus vai lá de frente a toda aquela multidão. Jesus podia chegar no ouvido dele e falar. Não, Jesus chegou. Fala, cego, tu quer que eu faça o quê? Às vezes a gente chega, sabe? A gente... É interessante que para falar mal dos outros, a nossa língua tem uma habilidade enorme. Para criticar os outros, nós temos uma habilidade, uma facilidade. As palavras fluem, né? Os exemplos vêm. Agora, quando a gente está passando pela luta, as palavras são monossilábicas. E irmão Jesus pergunta para o cego, o que você quer que eu faça com você? O cego foi muito claro, versículo 51, que eu torne a ver. Sem rodeios, sem justificativas,
sem acusações, sem olhar para trás, sem olhar. Jesus não quer saber por que você perdeu a visão, por que você está sofrendo, por que isso, sabe? Às vezes a gente fica gastando muito tempo. Por que isso? Por que eu? Por que eu? Abra seu coração para Jesus. Fala das suas dores. Fala. No caso do cego, ele curou. Talvez no teu caso, talvez ele não vá curar. Mas se ele não mudar, como disse o pastor Edísio para mim certa vez, lá da cidade do Prado, se ele não mudar a situação, ele muda o seu coração. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. E eu quero finalizar aqui, Nandinho, e Felipe e Iago, na sexta premissa que eu coloquei, a sexta observação que eu fiz aqui nesse texto. Eu marquei assim: meu irmão, não permita que a tua dor feche teus ouvidos para ouvir as coisas de Deus. Eu vou repetir para você. Não permita que a tua dor feche os teus ouvidos para Jesus. Qual era a dor do cego? Ser cego. Qual era a vergonha do cego? Qual era a dor que afligia a alma dele? A cegueira. A vergonha de todo dia estar ali cego e mendigando. Ei, me dá uma esmolinha aqui. Ei, me dá uma moedinha aí. Cego. Não permita. A Bíblia diz aqui que ele escutou, ouvindo que era Jesus, pelo tropel, pelas pisadas das pessoas. Quando ele ouviu que era Jesus, era uma oportunidade única. Jesus não ia passar nunca mais ali. Então, quando ele ouviu, ele, no meio daquela multidão, no meio da dor, no meio daquele estresse todo, ele soube diferenciar a voz, a presença de Jesus. Ele perguntou: quem é? É Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E não permita que as vozes dos preconceituosos roubem o agir de Jesus na tua vida. Não permita que alguém já foi lá e já sentenciou. Não tem mais jeito. Alguém já sentenciou: olha, você vai morrer assim. Olha, você está pagando o preço dos seus pecados. Olha, não permita. Não permita, não feche seu coração. Não endureça seu coração para as vozes preconceituosas, para as vozes excludentes. A nossa tendência é, quando está doendo na gente, é a gente focar tanto na dor, da gente esquecer as circunstâncias que estão em nossas voltas, da gente não perceber a oportunidade que Jesus está dando de mudar a nossa vida. Se o cego ficasse centrado apenas na sua dor, observe, Nandinho, aquela multidão, olha que interessante, aquela multidão era uma oportunidade do cego ganhar uma migalha naquele dia. Porque quanto mais gente, teoricamente, mais oportunidade de alguém dar uma moeda para ele. Então, se ele focasse na sua cegueira, né, e na sua mendiguez, ele ia só ficar o quê? Me dá uma moedinha, oi, eu aqui, me dá um pedaço de pão. Mas como ele não focou na sua dor, qual era a dor do cego? Ser cego. Eu preciso enfatizar isso para você. Qual era a dor do cego? Ser cego, ser mendigo, ser tratado com preconceito, como um resto da sociedade, como alguém que não tem valor. Ele podia ficar dentro desse casulo. Sabe, Nandinho? Tem gente que aceita, sabe? Tem gente que aceita aquela situação e fica e esquece. Fecha o seu coração. Então, por isso que eu estou dizendo, não permite que a tua dor feche teus ouvidos de ouvir Jesus passar. É uma oportunidade, às vezes na vida é uma só. Se o cego perdesse aquela oportunidade, nunca mais ele ia recuperar. Então não permita. Então eu vou dizer, cuidado com os preconceitos. Cuidado, que Jesus é aquele que dá voz aos que não têm voz. Cuidado com a negação. Presta atenção. Não ande nesse caminho de Satanás, de ficar negando as coisas que estão acontecendo na sua vida. Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabe também dos seus problemas. Então, não vai no caminho de Satanás de ficar negando. Cuidado, né? Abra seu coração para Jesus. Fala para Jesus o que está te afligindo. E não permita que a tua dor feche teus ouvidos para as oportunidades, para o agir de Deus
na tua vida. Que o Senhor Jesus de Nazaré aplique essa palavra, que é dele, no seu coração. E como eu lhe falei, a minha ideia nessa noite aqui na clínica é abrir o coração para Jesus. Bartimeu tinha um problema, que era a cegueira e a mendiguez. Eu não sei qual é o teu. Eu não sei onde é que tu... Eu não sei o que está doendo. Eu não sei as falas preconceituosas. Eu não sei. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu quero aqui fazer essa oração. Senhor Jesus, ô Pai, entra nesse coração no teu nome, Jesus. E faz a mudança que o Senhor quer fazer, Pai. Faz coisas inimagináveis aos olhos humanos. E o texto de Mateus fala que o Senhor, conduído, tocou naquele cego. A pesquisadora aqui, a professora Caputo, diz que as pessoas que eram tratadas, as pessoas com deficiências eram consideradas imundas, não podiam nem ser tocadas. E a palavra do Senhor diz que o Senhor foi lá e tocou. Mateus 20 diz que o Senhor foi lá e tocou naquele cego. E ele teve a sua visão recuperada. Que nessa noite assim seja na tua vida. Que o Senhor possa tocar no teu coração. Que o Senhor possa tocar na tua ferida. Que o Senhor possa tocar na tua dor. Que Ele possa dar voz a você nesta noite. E como diz a irmã Vânia, tirar você desse cativeiro. Em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você, Nandinho. Quero deixar um abraço e a gratidão. Todos vocês que ficaram conosco até agora. E eu quero finalizar cantando a musiquinha Eu Vou Descer a Casa do Oleiro. Pedir para Nandinho